Hoje, terça-feira, dia 12, o tema é Vida Construída sobre a Palavra de Deus. O texto de hoje está em Romanos 14, versículo 19. Diz assim: Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Quando a gente fala de uma vida construída sobre a Palavra de Deus, vem logo na mente o texto de Mateus, capítulo 7, onde Jesus fala dos fundamentos, que ele fala que o homem que ouve as palavras dele e as pratica, esse homem ele é um homem prudente. E o homem que ouve as palavras dele e não pratica, esse é um homem imprudente. Então, quando nós falamos de evangelho, nós falamos de cristianismo, a prática sempre vem junto. Nós vivemos uma vida lendo a palavra, de oração, mas praticando o evangelho no dia a dia. O texto de Romanos, no capítulo 14, ele vai falar de uma controvérsia entre irmãos de uma igreja que achavam que podiam comer certos alimentos e alguns irmãos que achavam que não podiam comer certos alimentos. Então, nessa divisão, Paulo ele fala para seguir a paz, promover a paz. É um verbo de ação. E, como já foi dito, o cristianismo ele é baseado também na prática. Então, por exemplo, nesse caso, o cristão convertido, ele vai promover a paz, ele não vai promover contenda. Por mais que ele discorde de um ou de outro, ele vai promover a paz baseando no que ele concorda com outros cristãos também, para não gerar contenda. E Mateus, capítulo 7, ele vai falar assim, versículo 24: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse mesmo texto em Lucas, ele vai falar de fundamento. Ele vai falar que ele construiu, ele cavou fundo e fez um fundamento na rocha. Assim deve ser a nossa vida construída sobre a Palavra de Deus. Nós devemos meditar nela de dia e de noite, nós devemos fazer os nossos devocionais diários, para nós termos fundamento, para nós não balançarmos, assim como o próximo versículo diz. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Então, como o texto de hoje diz, nós devemos promover a paz com os nossos irmãos, porque há sim diferenças em nossos pensamentos, há diferença em algumas práticas, em pensamentos secundários, mas nós devemos nos apegar em tudo aquilo que nos une, e o que nos une é o Espírito Santo de Deus e a palavra que todos nós acreditamos e professamos. Vamos orar? Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida do meu irmão, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a cada dia mais promover a paz, que nós venhamos viver um evangelho de prática, um cristianismo de prática, que nós não nos venhamos nos perder, mas que nós venhamos estudar, conhecer a Bíblia e praticar a Bíblia. É isso que eu te peço no dia de hoje, te agradeço, em nome de Jesus, amém.